Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Mais Que Um Podcast e hoje nós vamos conversar sobre assuntos que interessam para a sua vida e da sua família, da sua cidade. Nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial que, olha, eu diria que você deve dar uma atenção aí com muito carinho e escutar sobre ideias, sobre conceitos aqui que podem fazer toda a diferença para a nossa vida. Estou recebendo aqui meu querido Adilson Brandão. Seja muito bem-vindo. Marcão, obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nesse podcast, é uma alegria estar podendo participar, falar um pouco, divulgar as nossas ideias, né? Debater, quem sabe, algum tema e expressar um pouco daquilo que a gente pensa a respeito hoje de tudo que nós passamos no estado, no país, daquilo que nós enfrentamos no dia a dia que está relacionado e não relacionado com a política, né? Sim, olha só, você já viu que é um tema aí que interessa a todo mundo e que tem impacto direto na minha, na sua vida, na economia, em tudo. Adilson, conta um pouquinho pra gente, quem é o Adilson Brandão? O Adilson Brandão, Marcos, é uma pessoa, primeiro, que tem raiz, né? Raiz aonde ele mora, nascido e criado aqui em São Paulo, capital, Legal. No mesmo bairro, a mesma região de moradia. Para você ter uma ideia, os meus pais, meu pai já é falecido, mas a minha mãe reside no mesmo local onde eu nasci. Eu moro, casei, tenho sido na mesma região. E uma pessoa que sempre olhou um pouquinho as dificuldades que nós temos, né? E aí, até por ser um bairro de periferia, vamos dizer assim, com algumas melhoras ao longo do tempo, né? Sim. Então a gente foi acompanhando tudo, foi crescendo, estudando em escola pública, foi acompanhando os amigos que caminharam na direção boa, uma direção que conquistaram, e outros que decidiram por outro lado, por outro caminho. Então eu entendo que hoje eu sou uma pessoa que tem uma experiência, né, na questão da nossa sociedade, do ser humano, dos cuidados, das amizades. Cresceu um bairro comum da cidade de São Paulo, com todas as dificuldades e lutas, e aí pessoalmente, inclusive, daquela família que vem também com as suas dificuldades, o pai trabalhando, a mãe ajudando. Cuidando dos filhos, da casa. Exatamente. Os desafios que a nossa sociedade vem enfrentando ao longo dessas décadas, governos. Lembra aquele tempo, acho que você é mais jovem que eu, mas você talvez que está nos acompanhando, aquele tempo que o sonho era que o filho fosse cursar uma universidade. Sim. Graduação. Então a gente pensava nisso mesmo indo na escola pública, era ir para um colégio técnico, depois cursar a faculdade. Quando você entrava na faculdade era uma festa no bairro, uma festa na família. É mais ou menos esse caminho, né? Hoje tudo é mais fácil, mas alguns anos atrás era muito mais difícil. Sim. E nesse contexto, né, de família paulistana, de pessoas humildes que aprenderam aí na prática, na vida mesmo do dia a dia, as dificuldades e os desafios, né, de lutar para crescer, para se formar, cuidar da família. Conta um pouquinho como foi sua trajetória, sua carreira. Você tem uma formação que é muito interessante, tem histórias aí que te trouxeram valores que são bem diferenciados também, né? A história da minha vida, eu fui primeiro, me deslumbrei como hoje o pessoal, IA, TI. Sim. Eu fiquei deslumbrado, cara, de eletrônica. Legal. Então existia um colégio aqui muito famoso aqui na região aqui, do Tatuapé, e o sonho de todo mundo era estudar naquele colégio eletrônica. Eu fiz eletrônica, técnica eletrônica, trabalhei nessa área, e aí chegou a vez de ir para a universidade. Meu sonho, num primeiro momento, falei, não, eu vou para fazer eletrônica, engenharia eletrônica, prestei vestibular, e acho que era o último ano que tinha naquela universidade curso que eu podia fazer, não de tempo integral, mas aí veio, o coração falou mais alto. Eu sempre tive uma tendência para carreira militar. Sério? Sempre. Então ficava... Interessante. Sabe aquela... E é uma carreira muito desafiadora, né? Sim. E aí você tem a família, não, ele vai ser o engenheiro. Sim. E aí você vai lá e presta concurso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí quando você vai iniciar esse curso de graduação, a faculdade, chega o telegrama naquela época, né? Apesar de eu ser um jovem, mas ainda tinha telegrama, dizendo o seguinte,
está convocado, você passou no concurso em todas as fases, você pode ingressar na Polícia Militar. Meu Deus, eu imagino a família nessa hora, né? Para quem tem, não é o meu caso, os cabelos em pé, os pais nessa hora falam, meu filho... Amigos, você tá louco, como você pode? Eu falei, não, eu vou para a vida militar e não vou dar prosseguimento no curso de graduação em engenharia e vou para a carreira militar. E isso já foi um chamado, então, algo que você sentiu que estava num caminho de uma missão, de ajudar Não tenho dúvida disso. Com a tua profissão. A prova é que estava tudo certo. Eu tinha decidido ir fazer engenharia, mesmo com todas as dificuldades que eu enfrentei. Vindo da escola pública, prestando vestibular, disputando, a gente conseguiu. E aí tem a questão também financeira. Também. A família leva em conta, você vem de uma família humilde. Quando você tem oportunidade de decolar profissionalmente, o pessoal vê muito mais do que a carreira, a questão da remuneração dessa carreira. Sim. E aí, teve aquelas críticas, mas eu decidi, não, eu vou para a carreira militar. Então eu não vi a questão, não fiquei olhando, né, só me projetando na questão financeira, mas naquilo que eu senti. Então eu entendo sim como um chamado. E me diz um negócio, agora, óbvio que é uma curiosidade pessoal, né? O que te chamou nessa carreira militar? O que eu vou fazer, que isso aqui vai fazer a diferença? O que é meu chamado? Eu vou estar ali nas ruas, eu vou estar ajudando a coordenar, fazer com que essa polícia seja mais eficiente? Onde eu vou fazer diferença? Qual era o seu instinto ali, a sua emoção de vou ser policial militar, vou fazer uma carreira militar por causa disso. Eu quero fazer isso aqui. Esse é meu chamado. Exatamente pelo ambiente que eu vivi. Então você presenciava, melhor dizendo, injustiça. Você presenciava muitas vezes pessoas de bem, como é hoje. Sim. Né, e o crime ali, a pessoa tinha que andar conforme a determinação não do Estado, do poder público, né? Como em alguns lugares, algumas comunidades até hoje. Sim. Mas você via aquela opressão e tinha que andar conforme a linguagem do crime, conforme a determinação do crime. E na própria polícia, eu enxergava algumas coisas que também precisavam ser mudadas e aquela ideia, né, idealista, eu vou para lá porque nós vamos mudar alguma coisa, vamos melhorar alguma coisa. Vamos fazer a diferença para as pessoas, para a sociedade, e eu vou fazer a minha parte, eu vou ajudar a ser um movimento de transformação para melhorar isso daí. Aliás, comigo, quando nós temos a escola da Polícia Militar, eu consegui perceber que alguns colegas de farda entraram também com a mesma ideia, o mesmo projeto, o mesmo ideal. Querer transformar a vida da sociedade numa vida melhor, mais justa, mais segura. Começando pela própria região dele, pela comunidade onde ele mora, a região, o bairro, a cidade. Ô Dilson, e muitas vezes colocando a própria segurança, colocando os interesses pessoais em segundo plano, né? Exato. A segurança física, a segurança financeira, essa então propósito, né? Essa então é chamada, se você comparar na época, né, e hoje Sim. também, um salário de um engenheiro e comparar com um policial, você vai optar pela engenharia, né? Sim, então sim, também isso por isso. pesou. Com certeza. E nós estamos falando agora de um momento de eleições, de Câmara. A sua visão com essa experiência de quem sempre se preocupou com as pessoas e a sociedade, o que você acha que falta hoje na Câmara? Nós estamos com a eleição para a Assembleia Legislativa, para governador, presidente, deputado federal, estadual. Eu entendo, Marcão, que houve uma melhora, sim, né, se eu comparar da minha época agora e até nos últimos tempos, mas isso precisa ser melhor trabalhado. Por exemplo, a preocupação, e eu tenho acompanhado os noticiários, as pesquisas, né? A maior preocupação da população hoje, pasmem vocês, não é a saúde, não é a educação, mas em primeiro plano vem o quê? A preocupação segurança pública. Nós regredimos. Sim. Porque há algum tempo atrás, em outras eleições, qual que era a maior preocupação? Saúde, educação. Desemprego, né? Pós-pandemia, desemprego. Hoje é segurança pública. Todos os índices
melhoraram, mas a preocupação, a sensação de segurança ninguém tem. Então, esse é o principal tema que você vê hoje aí em todas as plataformas aí de eleição, debates. Então, eu entendo que nós regredimos isso. A sociedade, de uma forma. O crime cresceu, ele se organizou, ele está tomando conta dos territórios. E o poder público, né? Alguns exemplos, não vou citar aqui de estados, aqui não precisa ser São Paulo, mas outros estados principalmente, até que a gente aqui comparado está, né, o estado que tem o melhor índice de segurança pública do Brasil, mas precisa ser feito muito mais. E aí entra a questão da legislação também, porque não adianta, não é questão de polícia, não é de policiamento somente, mas você tem que começar do legislativo nas leis, o judiciário, né? Quem sabe uma mudança, uma atualização do Código Penal e o Código Civil, que é Olha que interessante, né? A questão de análise da diminuição da maioridade penal. Você não pode comparar hoje, você põe uma adolescente aqui com o do meu tempo. Sim. A minha netinha tem 2 anos, ela fala coisas que você fica... Outro dia eu brinquei, as crianças vão nascer hoje, lá e vai pro berçário, em vez de dar uma chupeta naquela época, que o pessoal dá um tablet, ele já começa a operar. Ao invés do primeiro caderno, né, vai ser o primeiro celular, o primeiro tablet. Exatamente. Então você não pode continuar com o mesmo Código Penal e Civil, as leis, elas têm que se adequar. E isso, no meu modo, na minha visão, no meu modo de pensar, isso ficou. E o crime avançou. E a organização, como você bem citou, né, é bem diferente hoje. E a gente precisa tomar cuidado. Se atualizou, alcançou os meios digitais, aprendeu novas formas. E está em todos os segmentos. E aí vem a questão financeira, a economia. O crime hoje está tão bem organizado que ele está enraizado em todos os segmentos da sociedade. Todos, sem exceção. Já não tenha dúvida disso. Espalhado. E além dessa carreira militar, você também se tornou pastor, né? Sim. Cuidar de pessoas do lado aí da carreira militar e do lado também de cuidar do espírito, que é algo tão importante. Também foi um chamado? Com certeza. E aí há uma quebra de paradigma. Quando você fala, e você que está nos acompanhando, de segurança pública, qual que é a ideia? Aquela polícia que só vai cuidar da repressão, vai cuidar, sabe? E a gente esquece que existem projetos de educação, projetos, o ProERD, por exemplo, nas escolas, que é cuidar, preparando para que você não tenha que combater, não tenha que ter a repressão. E eu entendo que como cuidar de pessoas na segurança, você está cuidando da vida, da família, o chamado pastoral, entendo que também Deus sabe de todas as coisas, está interligado. E alguém fala, como é que você pode ser pastor e policial? Hoje nós temos uma grande quantidade de policiais militares nos quartéis que são pastores, líderes, porque você dá sequência, está cuidando de pessoas também. E esse chamado justamente surgiu em um assalto. Né? Fui alvejado com um projeto de arma de fogo, eu não estava de serviço, estava de folga. E ali eu senti o chamado para o ministério. Sou cristão desde criança, desde pequenininho, fui criado especificamente na Igreja Batista. E ali eu senti que era momento de, além de dar continuidade para a minha carreira, também assumir o papel de pastor. Porque estão interligados, eu entendo. Naquele momento crucial ali entre vida e morte, aquela situação de um perigo iminente, tomando um tiro, né? Que você falou, você compartilhou comigo aqui um pouco antes, que você guarda até a roupa que você estava utilizando naquele dia como uma lembrança, né? Daquele momento e desse chamado. E para mostrar, inclusive, né? Hoje a gente tem muito, você tem que ver. E aquilo marcou. Então isso marcou o meu chamado, meu ministério, porque as pessoas viam isso, você tem que ser pastor. Eu falava, obrigado, estou bem só aqui na polícia, deixa eu aqui. E aí, naquele dia, então, eu senti que realmente era um chamado de Deus, por isso ele preservou a minha vida, para que a gente tenha um propósito e uma missão. A minha missão na polícia foi completada alguns anos atrás, quando eu me aposentei e fui para a reserva. E aí, paralelo a isso, né, depois eu dei continuidade exclusiva no ministério, mas eu consegui conciliar durante muitos anos ser um policial e ser um pastor. 2 mundos bem diferentes, desafiadores, e que ambos precisam desse cuidado e desse olhar, né? Esse olhar cuidadoso, esse olhar carinhoso, esse olhar desse amor fraternal, né? Mas também que leva a experiência,
que leva à conciliação, você conhecer a fundo qual é a necessidade do ser humano. Sim. Né? Entender as dificuldades também, né? Porque nesse meio da polícia militar, você lida com pessoas que estão fazendo aquilo que está fora da lei, né? Que estão agredindo, maltratando, por vezes assim, fazendo coisas muito pesadas. Então você conhece os dois aspectos, né? E me permita contar uma experiência prática, sim. você conhece tanto os dois lados, porque você vê esse mundo do crime e você conhece famílias que estão sendo desfaceladas, porque eu tive uma secretária na igreja, uns 15 anos atrás. Na segunda-feira, ela indo trabalhar no ponto de ônibus, houve um assalto e um dos marginais atiraram e um projétil acertou ela e ela faleceu. Caramba. 2 filhos pequenos, esposo, elas eram da igreja. Aquilo ali me impactou. Eu, no início do ministério, cuidar daquela família, eles estão com a gente até hoje. Sim. O esposo, né? E os 2 filhos hoje já são adultos. Mas então ali você vê os dois lados. Por isso que você tem que combater o crime para cuidar dessas famílias e dessas pessoas que estão lá e nós é que temos que... O Estado é que tem que cuidar da segurança. É dever do Estado fazer isso. Não é cada um sair por aí resolvendo da sua maneira, porque não vamos chegar a lugar nenhum. Mas o Estado tem o dever de cumprir. Então eu senti esse lado, porque naquele dia o Estado falhou. Sim, com certeza. Uma pessoa uma vida perdida. Então, isso vai dando para a gente experiência de vida, conhecendo os problemas, conhecendo os dois lados, né, da nossa sociedade, e isso vai trazendo algumas inquietações que a gente vai entendendo que precisa fazer algo, né, contribuir também. Nós estamos aqui com um propósito, uma vida. Você tem que contribuir, a vida tem que ter sentido, propósito. Sim. E aí você pode contribuir pela experiência com algumas áreas que entendemos que precisa melhorar. Sim. E com uma carreira como essa, né? Você já está na reserva, né, da Polícia Militar, cuidando há quantos anos já nesse pastoreio? Tenho 23 anos de ministério pastoral. 23 anos, uma carreira completa na Polícia Militar. Por que se candidatar a essa altura da vida, né? Você já enfrentou tantos desafios já na Polícia Militar, já como pastor, que com certeza é um desafio cuidar de pessoas. Por que entrar na política a essa altura? Tem um escritor que diz o seguinte: quem não sonha está morto. Isso eu tenho como um lema. Até um texto bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enquanto nós temos vida, nós temos que ter projetos. Enquanto nós estamos aqui, é um outro lema que nós temos lá na nossa comunidade, abençoados para abençoar. Então eu entendo que quando você fala de aposentadoria, você pode pensar em utilizar melhor o tempo para dedicar também para sua família, mas isso não impede que você continue cuidando de pessoas, servindo a Deus e à sociedade. Claro que hoje eu tenho meus netos, tenho tempo para eles, né? Você tem que aprender a administrar tempo para todas as coisas, né? Isso, mas ainda há tempo, né? E até com experiência de contribuição. E toda essa experiência aqui, olha que coisa, policial e pastor. Sim. Eu vivi os dois lados. Então, e aí você guarda para você e agora vai pescar e cada um respeita isso, mas assim, não é o meu perfil. Se fosse o meu perfil, não estaria nesse momento da vida. Não é o de guardar os seus talentos e deixar eles enterradinhos ali, né? Com tanta experiência, você viu que era mais um chamado. É isso. E isso chegou dessa maneira. E com a ideia da mesma que eu comparo quando eu decidi ir para a carreira militar ao invés de ir para a engenharia. Né? A política ela não pode ser enxergada como a questão financeira. A primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: mas se você for eleito, você vai deixar a Vila Formosa? Eu falei: eu sou nascido, criado e continuarei morando aqui. Não tem problema. Mas como? Eu falei: ué, porque eu estou me candidatando a um cargo eletivo, vou ser eleito, eu tenho que mudar toda a minha... A ideia já é o quê? Que você vai ficar milionário, que você vai mudar. Isso não é minha visão. Essa é a visão das pessoas, né, sobre o candidato. E o que você acha que um candidato deve trabalhar? O que as pessoas esperam de um candidato? Eu falo assim, olha, se o pastor Adilson for eleito, eu espero que ele atue nessa direção, eu espero que as atitudes dele, eu espero que ele continue aqui olhando para a Vila Formosa, para a nossa região, para as igrejas da comunidade, das associações que ele participa, das pessoas que ele cuida. O que você acha que as pessoas esperam
de um deputado eleito? Primeiro, o caráter, não se corromper. Foram praticamente 30 anos de polícia militar, e aí deixando de lado a modéstia, eu saí no excepcional comportamento, trabalhando nas ruas. É possível, então isso é papo furado que não dá. Não me corrompi, e não é porque eu sou melhor. Sim. A grande maioria dos policiais hoje estão aí trabalhando porque são idealistas, não é por causa da questão financeira. Não existe um glamour em ser policial militar, né? Entre nós. É isso aí. Então, é um idealista. Então, é possível isso. Se isso é possível, então é possível também na política. Eu acho que a primeira coisa que se espera de um político é que ele seja um cidadão cumpridor dos seus deveres. E aí, cumprindo os seus deveres, ele pode também ampliar isso na visão da necessidade, por exemplo, da sociedade. Por exemplo, se a gente tem uma condição talvez um pouco melhor, você tem um plano de saúde. Sim. Então você marca. Se você ia um dia, acontecer um fato na família, minha sogra passou mal e socorreram ela para uma unidade de saúde. E eu fui lá acompanhar. Ali eu não tive dúvida que precisa ser feito algo. Sim. Então, não é só área de segurança, mas de uma forma geral, nós precisamos melhorar. E se cada um tiver esse ideal, mas ele vai mudar. Eu estou dizendo aquilo que tem acontecido e é o que eu pretendo fazer. Sim. Né? Aliás, em todas as áreas existe os bons e os maus, né? Sim, sim. Até no Ministério Pastoral. Em todos os lugares. Então, eu acho que o que o pessoal espera é que você continue sendo quem você é. Com a sua trajetória até hoje, as pessoas que me conhecem, aqueles que me conhecem, porque o cara tem que mudar, eu fico impressionado. Né? Por que ele tem que mudar quando ele se torna um político? Ao contrário, aí que ele eu tem vou que dar votar sequência. por quem ele é, pelos valores que ele tem. Né? Se eu quiser que ele se torne uma outra pessoa, não é essa pessoa em quem eu vou votar. É né? exatamente isso. Então eu entendo que esse momento que eu decidi, né, caminhar, é um momento especial da política por causa da polarização, tá? E é um momento especial porque a maior preocupação da sociedade é a segurança, da qual eu fiz parte diretamente durante 30 anos. Sim. E me diz uma outra coisa. As pessoas questionam também, da mesma maneira como você falou, ele vai mudar, né? Se ele se tornar um deputado, ele vai mudar daqui, não vai nem morar mais aqui nessa região. As pessoas olham com alguma curiosidade ou de uma forma assim, com reticências. Peraí, mas você é pastor, agora você quer virar político? Como é que as pessoas olham isso? Sim, a resistência é grande. Na denominação que eu faço parte, ainda é grande. Só que a gente esquece de uma coisa. Se o político hoje, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, na presidência, entender que nós vamos continuar servindo, e servindo, no caso, a população, é perfeitamente, dá para conciliar. Por quê? Porque você está cuidando de pessoas. Sim. Você vai para a Assembleia Legislativa para quê? Para fazer leis que vão influenciar a vida das pessoas. Sim. Então você vai cuidar direto e indiretamente das pessoas. Então não há nenhum choque, vamos dizer assim. O problema é você esclarecer isso para as pessoas. Porque criou-se uma barreira, criou-se uma ideia, criou-se uma visão de que virou político, já viu, desvirtua. Sim. E na realidade não deve ser isso, não é isso. Então esse momento eu entendo que nós precisamos de uma mudança. E aliás o nosso país já está precisando disso faz tempo, né? Faz muito tempo. De vez em quando surgem algumas esperanças, né, de alguns políticos que a gente entende que esse político é diferente. Esse político me parece que tem valores, né, ideais diferentes. Abençoado, né? Sim. Se você abrir lá no asfalto, alguém me disse uma vez, o comandante falou, olha, se a gente fizer um buraco aqui no asfalto e plantar, vai nascer. Sim, é Enquanto verdade. os países, o celeiro de alimentos do mundo, qual que é? O Brasil. E aí, o que a gente está desfrutando disso? Sim, Nada. está sendo muito pouco aproveitado. Então eu entendo. Os nossos talentos da nossa terra estão enterrados, literalmente. E isso porque a gente tem... As pessoas não têm essa visão idealista. Outra coisa, aqui vai uma crítica direta e objetiva. Parece um feudo.
famílias aí em alguns estados continuam comandando como se fosse a casa deles. Um coronelismo, né? Continua dessa maneira. São Paulo, né? Muito bom saber que aqui é difícil, a maior metrópole, né? Sim, uma cidade grande. É difícil, mas ainda nós temos. Então, aquelas pessoas que se apoderaram da vida pública e da política para fazer uma carreira em prol dele e daqueles que estão à sua volta. E não pensando na sociedade como um todo, nas necessidades da sociedade. Sim. E um projeto como um chamado. E é isso. E aí voltamos na carreira militar. Não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é nada disso. Sim. Primeiro você entra porque é uma questão. Aliás, quando a pessoa sente que não é isso, ele vai lá e pede baixo, ele vai embora. E tem alguns casos. Então, eu entendo que a carreira política, ou melhor, a vida política, ela tem que ser compreendida, entendida assim. E nós temos alguns, não vou citar nomes, mas que eu conheço, inclusive, e a população também conhece, que são e vivem isso. Eu me lembro que houve uma telenovela, se não me engano, que contou a história de um senador da República que realmente vivia como cidadão, fazendo o bem. No final, inclusive, tiraram a vida dele, né? Mas é exatamente isso, a gente precisa resgatar isso. Eu acho que hoje é o momento de fazer isso, uma visão nova, tem os meninos novos, tem a gente com mais experiência, perfeitamente possível unir isso em prol da população. Sim. Adilson, é uma área nova que você está mais uma vez encarando aí um chamado, um desafio. Qual é a sua expectativa? Você consegue se imaginar já assim, eleito, fui eleito, cheguei para trabalhar, me tornei um deputado. O que você imagina que são os desafios, né? Porque o sistema, ele é forte, né? Em todas as áreas do Brasil, tem praticamente os feudos, né? Nas regiões mais distantes de São Paulo, onde nós estamos. Tem as cidades pequenas também no interior, onde as coisas funcionam de uma maneira diferente. Nós temos, digamos assim, os micronichos, né? Os pequenos bairros, as comunidades, onde o acesso à educação, à saúde, a tudo aquilo que o Estado deveria fornecer, ele muitas vezes nem chega. Muitas vezes as mínimas condições, né, de saneamento, de ter um médico, né? E você imagina que seja um grande desafio estar nesse meio, que já é um meio que, em geral, tem tantas pessoas que são muitas vezes corrompidas, né? Que às vezes chegam ali e mudar um sistema, ou começar, ou participar da mudança de um sistema, deve ser um desafio, né? Está preparado para essa nova jornada aí, encarar esse desafio dessa magnitude? Sim, Marcão, é importante destacar o seguinte: eu não vou para a política, não estou vindo para a política, e se eleito, a pergunta que você me fez, entendendo que eu vou resolver todos os problemas. He-Man, levantei a espada e acabou. Não é isso. Agora, eu também tenho a visão seguinte: se cada um fizer a sua parte, porque senão a gente volta, né? Mas Andorinha só não faz verão, vou para lá, não vou conseguir. Você vai entrar, eu já ouvi isso direto, Sim. Você vai entrar lá e vai ter que fazer parte do sistema. Não. Se a gente pensar assim, o sistema vai continuar. Já houve mudança, e grandes mudanças. Então agora é um momento da gente dar continuidade nessas mudanças e mostrar justamente ao contrário. É possível você legislar, é possível você fazer parte de uma Assembleia Legislativa, mantendo a sua visão, mantendo os seus projetos e alcançando aquilo que é possível. E aí outros vão ver isso, a gente espera, né, e vão continuar. Agora, resolver todos os problemas e chegar, por exemplo, em todo o estado, 600 e mais municípios, né? Sim, sim. É muito difícil. Agora, cada um fazendo a sua parte, né? Aí eu volto à questão do Ministério Pastoral. Na pandemia, a experiência foi muito boa. As igrejas fizeram o quê? A parte de ação social. O poder público nos procurava para que a gente fizesse chegar a cesta básica, o kit limpeza, aonde eles não iam conseguir chegar mesmo com toda a estrutura. Então eu mesmo, na nossa comunidade, tive o privilégio de presidir a Associação das Igrejas Batistas da região Suleste, aqui minha região. Sim. Poxa, imagina, a gente conseguimos fazer chegar onde o Estado não conseguiu. Então, se isso é possível,
Você precisa levar isso adiante. A Assembleia Legislativa, isso é possível. Por exemplo, das funções, vamos dizer assim, da missão do deputado estadual, qual é? Fiscalizar, além de elaborar leis. Será que a gente está fiscalizando? Eu te dou um exemplo aqui, vamos lá, simples. Quando você passa com o seu automóvel nos asfaltos aqui das ruas de São Paulo, você já viu o pessoal trabalhando, depois abre o buraco, fecha o buraco, Sim. é de qualidade. Será que ninguém pode fiscalizar isso? A questão é que É uma boa pergunta. cada um tem que fazer a sua parte. Outra coisa, ser eleito para entrar dentro de um gabinete, ficar sentado com seus assessores num mundo irreal, não funciona. Não faz sentido. E aí entra o Ministério Pastoral. Porque, na minha perspectiva e do meu ministério, eu não sou um pastor de ficar no gabinete pastoral. Eu fico no gabinete quando é para você preparar uma mensagem, estudo, atender alguém. Tem um Mas momento. você tem que ir aonde o pessoal está precisando. Então, eu entendo que hoje nós precisamos ser muito mais práticos do que burocráticos. E a gente fica dentro do gabinete com ar-condicionado. Olha que estúdio maravilhoso aí. Sim. Né? Tem gente que vai para o gabinete, não, quero ser igual ao estúdio aqui. Não, você tem que ir para rua. Você foi eleito para resolver, para fiscalizar. E na elaboração de leis também. Né? Nossa, nós estamos atrasados. E aí a gente não consegue evoluir. Falta idealismo. Entendi. E outra pergunta. Por que você e por que nesse momento? É o momento ideal, então, de entrar e fazer parte dessas mudanças que vêm acontecendo, desse clamor que a população traz de que, olha, já não aguento mais essa sensação de insegurança. Quem se sente preso em casa sou eu, com grades, com câmeras, com monitoramento, com a sensação de que qualquer barulho eu falo, opa, estou em perigo, minha família está em perigo. Por que você e por que nesse momento, candidato? Aí eu vou aproveitar o seu gancho. Você falou em chamado. Sim. E aí eu creio num Deus que é perfeito. Então veja, eu entrei na Polícia Militar, nem imaginava em ser pastor. No tempo certo da Polícia Militar eu me tornei pastor. Me aposentei da Polícia Militar, continuei pastoreando. No tempo certo agora, eu estava pensando, já falei, poxa, agora está na hora talvez de deixar o ministério não como pastor, mas de presidir igreja, de cuidar de formar novos pastores, da aula e tantas outras coisas mais. Aí vem o projeto político. Eu vou continuar a trajetória de cuidar de pessoas, mas tudo no tempo certo. Eu entendo que esse é o chamado tempo certo. Então esse é o tempo certo? Na minha visão, sim. Porque hoje eu não estou deixando o ministério. Alguém me perguntou assim, mas você foi numa churrascaria, estava conversando, eles viram lá. Olha que pergunta boa, né? Falaram assim, escuta, você está deixando a Polícia Militar para ir? Eu falei, não, eu já me aposentei. E você está deixando o ministério? Eu falei, não, o ministério já estava no projeto de deixar a presidência de igreja. Isso já era projeto anterior. Né? E outra, eu não estou aqui postulando um cargo público somente porque o Adilson decidiu isso. Eu estou dando sequência e agradeço você por essa oportunidade de dar continuidade a um projeto que representa também uma instituição, parte dela, uma organização, na época lá 30 pastores, na época da pandemia, se reuniram e falaram, olha, a gente precisa ter uma representatividade, olha a situação que a gente passa aqui, nós precisamos ter um representante. Então eu estou simplesmente dando sequência naquilo que eu fiz na polícia, estou exercendo no ministério e que posso continuar dando sequência também na política. Sim. Então não é um desejo do sabe, serei o deputado. Não é esse desejo, embora, sim, claro, eu aceitei esse desafio, essa proposta desse grupo de pastores, dessa instituição, e eu vou dar sequência com o melhor que eu puder fazer. Mas isso não é uma questão pessoal, de projeção pessoal. Por isso que eu entendo que é o tempo certo. Talvez se eu fosse mais jovem, vai subir, eu quero projetar a minha imagem, estou aqui no podcast. Vou me tornar deputado. Isso já passou. Então, aí é o tempo certo para você poder continuar servindo pessoas. Isso é que é importante destacar.
no tempo certo para poder colher os frutos Também. de todo esse investimento, de toda essa semeadura na polícia militar, no pastoreio de pessoas, desse amadurecimento, desse entendimento, para poder colher frutos agora numa outra proporção e num outro lugar, né? Num outro local de pastoreio, que é de continuar servindo as pessoas. A sequência, Marcão, se você for ver, é a mesma. Na polícia militar você é o quê? Servidor público. Não Sim. importa que você é um servidor público, Uhum. né? Cuidando da segurança da sociedade. Como pastor, você é um servo. Isso que a gente vê por aí. Não, mas deu Não. Você é um servo que vai cuidar de pessoas, Sim. ok? Para isso você foi O chamado. primeiro é o que serve. Entendeu? Não é para ser estrela. Não, você é um servo. Sim. Aí você vai agora para essa área política. Você vai continuar sendo servidor. Será que é difícil entender isso, as pessoas, né? Aqueles que pleiteiam a uma vaga, aqueles que já estão eleitos. Nós continuaremos servindo. E servindo quem agora? A população. Sim. Entendeu? Servindo o nosso país, o nosso estado. É só entender, eu não vejo, assim, eu não consigo perceber qual é a dificuldade de compreender isso. Não é para usufruir do status, das regalias e tantas coisas. Você continua sendo um servidor. Sim. Talvez a dificuldade, Adilson, se você me permite, é a visão que diz respeito às próprias pessoas. Sim. Talvez se elas estivessem numa posição e não preparadas para estar no meio da política, no meio desse glamour que é talvez ser um deputado, talvez elas se deslumbrassem. Então elas falam, será que se ele chegar lá, ele vai conseguir se manter nesse caminho, né? E aí acho importante, até como eleitor, eu vou compartilhar isso com você que está nos acompanhando, a minha opinião sincera como eleitor, né? De observar o caminho daquela pessoa que você está estudando, dar o seu voto, porque ela vai te representar pelos próximos 4 anos, em questões que vão ser importantes para a sua casa, para o seu bairro, para a sua família, para o seu trabalho, né? Então você saber se essa pessoa tem um caminho ou se ela tem uma carreira na realidade, né? Até como político, e quais são as obras dessa pessoa. Eu acho que as obras falam por si só, muito mais do que aquilo que as pessoas dizem, né? Então a gente vê, e a obra que você construiu na sua vida como servidor, né? Eu sei que você é um servo de Cristo, antes de mais nada, né? Então você serviu as pessoas na sua função militar, servidor público, Exato. servidor dentro do seu ministério da igreja. Então a sua carreira fala por si só, né? E acho que isso é importante que as pessoas observem, né? Em quem elas vão confiar o voto. E é importante, Marcão, destacar, eu acho, esse tema que essa colocação só é importante o seguinte: se a gente for fazer uma pesquisa hoje, e aí você, eleitor, às vezes a gente reclama do poder público, deputado, mas a falha começa em todos nós, eu falando como cidadão. Quem você votou na última eleição? Dificilmente as pessoas vão lembrar. Sim. Então não é o voto só. Você deve eleger, mas você deve monitorar. A cada 2 anos no nosso país nós temos eleição. Você tem municipal, depois estadual, federal. Sim, Sai a cada 4 anos para presidente, para deputado federal, estadual, senador, mas você tem aí também a cada 4 anos para prefeito e Os vereador. ciclos, né? Então, Então a cada 2 anos vem uma turma de novos eleitos. E se você acompanha, você fala, não, igual, vamos lá, pastor Adilson, o Adilson foi lá eleito, olha como o camarada mudou, o que ele fez? Aí você vai para o voto do protesto, né, que já nunca deu certo. Sim. Né? Então, você tem que monitorar também, fiscalizar. Então, você tem que saber, ele mudou ou não? Não, ele tentou. O que ele fez? Exatamente. Então, a falha está na questão. Nós precisamos trabalhar a cultura também da Do nossa eleitor sociedade. também, do né? eleitor. Ele tem que entender isso, mas aí que está o detalhe. É melhor que o eleitor nem se lembre, porque eu posso ficar à vontade. Sim. Eu pretendo justamente ao contrário. Você tem que mostrar para ele, você votou em mim, o que eu estou fazendo, como é que... Põe. Né? Senão não adianta. A Isso pessoa não lembra, só lembra de cargo majoritário. Ninguém lembra, só que ele não entende que, por exemplo, o presidente da República, ele não governa, nossa forma de governo, ele não governa sozinho, está provado aí. Sim. Quem, na realidade, Congresso governa é o Federal. Congresso. No Estado, o governador, ele não vai governar sozinho. Sim. É a Assembleia que aprova. E aí a gente só foca... O nosso problema está aí. E aí isso precisa começar
dos nossos filhos, nossos jovens, da sociedade, começar a trabalhar isso, para mim também, no meu entender, é dever do próprio legislativo. Sim. Campanhas, e esclarecer para o cidadão, olha, não vai votar porque você recebeu nem pode, né? Mas Porque você é recebeu uma obrigatório, camiseta, ou então Sim. alguém lá. Não, você tem que ver qual é o projeto. Tem que entender a importância e o impacto disso na sua vida. E realmente é uma questão cultural, né? Sim. Eu me peguei aqui tentando lembrar em quem foi que eu votei para deputado na última eleição, né? Difícil. E vou procurar isso ainda, porque agora fiquei aqui, ó, com cri na Não, cabeça. eu posso aqui uma observação. Sim. Você sabe que a boca de urna é proibido, mas perto das escolas você vai lá, tá aquele monte de santinho jogado. Sim. Sabe que eu já ouvi de uma pessoa? Ah. Eu ia votar, não sabia em que eu abaixei, peguei um papel e votei naquele número. É um absurdo. Eu fiz um sorteio, né? Praticamente. Aí depois nós queremos o retorno e a fiscalização. E outra, não, mas eu já estou Sim. desanimado, isso não resolve. Ah, Mas não se vai a gente adiantar não se nada, posicionar, vai continuar assim mesmo. Não vai adiantar nada, mas a mudança começa na gente também, né? Então você, eleitor que está nos acompanhando aí no Mais Que Um Podcast, você faz parte dessa mudança. E a pergunta que o Adilson trouxe aqui me deixou literalmente assim, envergonhado e pensando, como é que eu espero a mudança da política se eu não lembro nem qual foi o candidato que eu votei? Então é importante acompanhar e mudar essa mentalidade, porque primeiro eu tenho que acompanhar o projeto de vida desse candidato, né? Qual é a história dele, o que ele fez ao longo da carreira? Ou ele está se aventurando numa nova carreira aí por questões pessoais, por glamour, por ego? E outra, acompanhar esse trabalho, porque eu tenho que fazer a minha parte de cobrar, de mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp hoje, de mandar uma Eu mensagem faço isso, no sabia? Instagram. Já faz alguns anos eu faço isso. Por exemplo, às vezes o pessoal tem lá na região, tem esse problema, fala, não tem problema, eu votei no fulano aqui, eu mando um e-mail para ele. Fiz muito isso. E olha, Funciona. é isso que o pessoal tem que entender. O resultado vem. Você já viu quando você faz uma reclamação nos órgãos de imprensa? Sim. Isso resolve em 2 minutos? Se você faz para o seu deputado, para o seu vereador, para o seu senador, tenha certeza que vai dar resultado. Ele vai olhar com atenção, porque não tenho dúvida. ele possivelmente, se ele quer continuar fazendo esse trabalho, ele vai precisar de você. Dali a 3, dali a Não, em 2 anos, porque há 2 anos ele tem um indicado dele para ser vereador, por exemplo. Sim. Então, não adianta. Agora, isso nós precisamos começar a fazer. E isso o legislativo, nós aqui, Sim. no podcast, na mídia, a gente precisa começar a levar essa cultura, a mudar essa cultura, melhor dizendo, para o pessoal cobrar no bom sentido, né? Acompanhar, né? Exatamente. Isso faz parte da democracia também. E escuta, para quem ainda não conhece também o teu trabalho aí, quiser acompanhar um pouco mais aí dos teus projetos, das tuas ideias, como é que são essas mídias sociais aí? Como é que faz para conhecer um pouco mais a fundo aí Você o pode teu trabalho? Tanto no Instagram, Facebook, TikTok, só digitar lá, né? @Pastor Adilson Brandão. Aí você vai ter tudo, inclusive, se você entrar no Instagram, tem a bio lá, você vai colocar, você tem toda a minha trajetória, inclusive familiar também, né? Que legal. Porque hoje um dos temas também, aliás, que na última eleição para o presidente foi muito a questão de família, constituiu família, é casado, é separado. Você sabe que a nossa sociedade tem isso ainda, né? Então é importante que vai saber, inclusive que eu sou casado com a mesma mulher hoje há 38 anos, tenho 3 filhos, né? Tenho 2 noras, um ainda é solteiro, tenho 2 netas e um neto. Então, é a minha vida, é a família. Então, eu entendo que eu também tenho que trabalhar para um estado, para uma cidade, para um país melhor para os meus netos agora. Os meus filhos estão formados, estão lá, mas e os meus netos? Então, a gente tem que pensar também, e junto com eles, as crianças que nós temos hoje, os adolescentes, os jovens. E aí tem um desafio grande, Marcão, que muita gente não fala. A população está vivendo mais. A população está envelhecendo, e aí, vivendo mais tempo. A gente está dando condições para essa população, esses anciãos aqui com carinho, quero tratar inclusive, né? Todos nós que temos já uma faixa etária aí considerada. Sim. Então, isso está sendo trabalhado, eles têm condições. Por exemplo, a cultura oriental, vou pegar o Japão, por exemplo. Você tem uma idade mais avançada,
você inclusive tem oportunidades até de continuar trabalhando, de fazer. Nós temos aqui, nós temos condições, nós temos projetos. Quais são os projetos que nós temos? Por exemplo, a nível estadual, tem alguns poucos, mas nós precisamos aumentar isso. Para olhar para essa população que está tendo uma longevidade maior. Exatamente. E que para viver com qualidade vai precisar de saúde, vai precisar também de exercício, vai precisar de lazer, vai precisar de um sistema público de saúde que funcione, né, eficiente. Você tem a família e os filhos que tem que cada um cuidar da sua vida e ter o seu sustento. Sim. Então o Estado também precisa proporcionar isso. Como disse, atividade cultural, né, a questão da saúde, da própria segurança. Então precisa se trabalhado todas as áreas. A gente fala muito do jovem, da criança, mas agora nós precisamos pensar também naqueles que estão avançando na idade. Sim, com certeza. E eu entendo que isso também é uma lacuna, porque até então, e aí eu até, né, vamos dizer, vou passar um pano aqui, até então não estava, a população não tinha essa condição de envelhecimento, né? Mas Sim. tem que envelhecer com qualidade de vida. Com certeza. Concordo? Se você não tem a saúde, se você não tem atividade física, cultural, como é que você vai fazer isso? A população vai adoecer cada vez mais. Minha mãe, muito experiente, minha mãe vai completar 80 anos agora, ela diz o seguinte: nós estamos envelhecendo, mas estamos matando os mais jovens. E ela diz, não é matar no sentido literal. Sim. Mas aí a gente não tem estrutura e a família também às vezes não tem até estrutura financeira para cuidar, porque aí o idoso vai depender do INSS na questão financeira. Sim. E aí é a época que ele vai ter um problema de saúde, um medicamento, e ele não consegue se autossustentar. Então o Estado tem que fazer mais também por essa faixa etária. Com Esse certeza. é o meu entendimento. Tem uma pergunta aqui de surpresa para você. Ó. Veio aqui à mente agora. E se você, eleito então, deputado, você já tem um projeto em mente? Você já sabe qual seria a sua primeira ação, a sua primeira intenção ali? Ó, a primeira coisa que eu quero começar a trabalhar vai ser nessa direção aqui. Sim. Claro, a primeira direção minha é segurança. Você não tem a dúvida. É a minha área, cuidar de pessoas. E eu entendo que o tema hoje que nós temos que trabalhar é duas vertentes. Trabalhar no aspecto, mesmo que não seja da Assembleia Legislativa Estadual, mas tem que começar aqui para Brasília, é repensar a questão da maioridade penal. Olha só, é uma questão aí que é uma questão polêmica e muito importante, profunda. Isso não pode ser decidido, vamos fazer, não. Sim. Mas tem que ser repensado. Já passou da hora de ser repensado. A outra crise que a gente está vivendo aí, né, é a questão do feminicídio, da questão da segurança da mulher. Você vai ser o primeiro, né, que eu vou dar aqui. Eu tenho um projeto que estamos desenvolvendo em parceria, que é o kit de segurança da mulher. Olha só que interessante. Então você é o primeiro, tem aqui nessa oportunidade do podcast, mais que podcast. Mais que um podcast, isso. É exatamente isso. Porque o que está acontecendo? Tem lá as medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, Sim. E aí nem sempre resolve. Você põe uma tornozeleira de uma pessoa que está com aquela índole de vingança, de agressão, não vai segurar. Ou dizer que ela não pode chegar a tantos metros da pessoa. Quem controla isso? Sim. Então você tem que ter meios e recursos. Então agora veio lá, foi aprovado para as mulheres poder ter lá o gás-pimenta e tal, mas aí você tem que também educar como ela vai utilizar isso. E o projeto principal meu também nessa área é o seguinte. Interessante. Por que a mulher, a gente ouve muito, não, mas ela foi lá e retirou a queixa, ela não quer dar prosseguimento, porque ela depende emocionalmente e financeiramente do seu parceiro. E aí a gente se preocupou e tem que se preocupar mesmo. Por exemplo, os moradores em situação de rua. São Paulo fez um trabalho excepcional, a Prefeitura de São Paulo. Casa de acolhimento, recolhendo, ótimo. Eu vejo isso acontecendo. Agora, com essas mulheres, o que tem que ser feito, Marcão? Você tem que tirar desse convívio, levar para um lugar de segurança com os filhos, tá? Esse período o Estado vai custear, e não é colocar num salão todo mundo junto, não. Sim. Pegar lá um conjunto habitacional somente para isso. Você retira essa mulher desse ambiente com os seus filhos, os filhos vão para a escola, ela vai ser
fazemos parceria aí com diversas instituições, ela vai desenvolver cursos, porque geralmente ela não tem condição financeira. Para capacitá-la, para ter o seu próprio sustento. Exatamente. E não depender até nisso do companheiro. Então ela corta o vínculo na questão da dependência financeira, emocional também, e esse local ele é vigiado e guardado 24 horas por dia. Que sensacional. E aí a gente vai investir nessa formação da mulher. Por um período, e aí estuda-se 6 meses, 1 ano, a partir daí ela vai para o mercado de trabalho e esse elemento, esse homem, esse companheiro, ele já está mais distante, ela já cortou esse vínculo emocional, essa e dependência, né? financeira, e aí a gente vai acompanhar. Isso tem que ser dado sequência. O fato, não, lei, vamos deixar preso, aí ele vai ficar lá e o código penal está ultrapassado, ou na audiência de custódia ele é liberado agora, há poucos dias aí, uma juíza, não vai ter nenhum problema, é réu primário, vamos colocar uma tornozeleira. Aí ele foi lá, matou a mulher, a companheira. Então, isso está acontecendo. E aí, me permite, você tem o caso mais grave, aqueles que estão matando os filhos. Vingança da mulher. Nós estamos vivendo algo que tem que ser feito. Sim. E a questão também, voltando na segurança, da maioridade penal, revisão da maioridade penal, hoje o menor, ou as facções, utilizam os menores por quê? Exatamente, por causa dessa brecha na lei. E aí a gente olha passivamente, todo mundo fala, todo mundo... Mas e aí? Por que não houve mudança? Quem vai mudar isso? Eu costumo dizer o seguinte, permite você que está me acompanhando. Quando você vai para casa e aperta o interruptor para acender a luz, já tem política. Porque a conta de energia, o valor que você paga, ele vem de decisões políticas. Sim. Então, a gente precisa levar isso para a população, que tudo vai depender da política. E aí também pega o gancho. Mas então cristão, pastor não pode participar da política. Ora, os exemplos bíblicos são muitos e aí nós temos que estar em todos os segmentos da sociedade. Qual é o problema disso? Se um cristão não puder fazer a diferença ali... Melhor não ser. Né? Ficar só no seu gueto, sim. Aí é fácil. E se é verdadeiramente um cristão, ele vai fazer a diferença onde ele estiver na sociedade. Exato. Ele pode não ser político, ou no trabalho, na polícia, por exemplo. Sim. Aqui no podcast. Né? Ele tem que fazer a diferença. E eu entendo que o primeiro projeto é exatamente esse. Essa questão da segurança e principalmente das mulheres e quebrar paradigma, né? Porque até no meio cristão evangélico, você sabe que outro dia uma pastora fez aí uma pregação dizendo, olha, porque se o pastor ouvir a mulher, fala, não, vamos orar, isso vai dar escândalo, que nada. Se chegar alguém no meu gabinete e falar isso, vou dar voz de prisão para ele, você não tenha dúvida. Sim. Ele vai pagar por isso, não importa o que ele seja. Então a gente precisa também quebrar esses paradigmas, mudar essa mentalidade, e eu pretendo fazer exatamente isso. Esse é o meu ideal, esse é um dos projetos, né? E aí você tem também outras áreas que a gente pode trabalhar, mas isso é o que mais urgente precisa ser feito. Primeiro assim que você ia fazer. Que Uma legal. coisa que é meu sonho também é o seguinte, eu aprendi com um vereador aqui de São Paulo, ele começou a ir nesses pancadões aí, que o pessoal não consegue dormir. Sim. Incomodou muita gente. Eu entendo que o deputado, ele também está para fiscalizar. E até para ajudar o governador a fiscalizar, né, que é o executivo. Então, por exemplo, para mim, deputado, ele tem que andar nos hospitais públicos à noite, de madrugada, ver se a escala está sendo cumprida. Então, você tem escalado 10 médicos. Você chega lá, tem 300 pessoas. Por que está acontecendo? Sim. Porque só foram trabalhar 2 e 8 estão por aí. Aonde, né? Isso, e recebendo? Saúde. E não é só saúde. Quais são os distritos policiais, por exemplo, da mulher? Está funcionando? Vamos lá de madrugada ver. Sim. O que está faltando? E até para ajudar, não é só para fiscalizar, para monitorar. O que está precisando? Nós estamos assim porque estamos com deficiência de pessoas. Então vamos levar isso para o secretário de saúde, secretário de segurança, para o governador. E aí é que faz a diferença. Esse é um dos papéis principais do legislativo, do deputado. Então ele elabora a lei e fiscaliza a aplicação da lei. Sim. Só elaborar a lei não adianta. Como a população também deve acompanhar. Exatamente. Então essa, melhor dizendo, é a nossa visão.
E eu entendo que é possível, sim. Agora, isso aí depende do eleitor, depende de cada um. O que é importante é ter consciência que fizemos o nosso papel e deixamos à disposição uma opção a mais. Sim. Cada um tem que entender. Já quero dizer que também sou contra essa questão evangélica, e eu quero deixar muito claro para você, de a igreja ir lá, não tem que votar nesse, esse aqui, você considera essa igreja sua, a igreja do Senhor. O voto, ele é a decisão pessoal. Então não existe isso. Se você perguntar na igreja que eu sou pastor, eu vou deixar muita vontade. E eu creio que tem gente que nem esteja interessado. Talvez nem vá votar em mim porque ele acha que eu não vou pastorear mais. Sim. Então isso tem que ser claro, que é outra coisa que nós polarizamos e criamos, né? As igrejas hoje, muitas estão... eu quando fiz pós-graduação em Ciência da Religião na PUC, eu me lembro que tinha uma moça que estava fazendo doutorado, uma aluna, e ela foi tirada da denominação dela porque a tese dela era a igreja que virou partido político. E aí os caras quiseram, né, tirar ela. E isso está acontecendo também, a gente precisa parar com isso. O Estado é laico, não há problema, mas não é por ser laico que eu tenho que ser alienado à política. Mas é interessante, e o TSE está fazendo isso muito bem, fiscalizar o uso indevido. É como usar a máquina, o governador usou a máquina indevidamente. Eu entendo que a igreja também não pode ser usada indevidamente. É só isso, mas ela tem que se manifestar. Agora usá-la, não. Quem está aqui tem que votar em mim. Tem que ir nessa direção. Sabe? Se assemelha ao mesmo coronelismo do interior do Brasil. Exatamente. Então isso eu também entendo que tem que ser mudado. Sim, faz muito sentido. As igrejas sentido. fazem o seu, né, vamos dizer, conglomerado de deputados para ter benefício próprio. Não é assim. Precisa mudar. E eu entendo que é possível sim isso. Que legal, muito bom. Bom, foi um prazer conversar com você aqui no Mais Que Um Podcast, entender um pouquinho mais aí sobre a sua carreira, tua trajetória, teus chamados, né? Esse novo chamado aí na direção da política. E quem quiser pode acompanhar aí nas mídias sociais, tá bom? O pastor Adilson Brandão. E nós vamos continuar acompanhando de perto, né? Isso que a gente aprendeu um pouquinho aqui com ele. Acompanhe o trabalho do seu deputado, acompanhe o seu candidato. Ó, a página 2, a página 3, não termine ali na página 1, só vê a capa ali e você vota ali por uma primeira impressão. Faça a sua parte, é possível sim a gente mudar e melhorar como as coisas têm funcionado nessa sociedade. Eu que agradeço, Marco. Privilégio poder estar aqui, privilégio poder participar, expressar as ideias, e é importante a gente saber o seguinte, cada um tem que fazer a sua parte. Eu como cidadão, como deputado, como policial, como pastor, o cidadão como médico, como professor, como apresentador, como jornalista, como jogador de futebol, que é influenciador. Sim. Nós precisamos trabalhar para uma sociedade mais justa. Ah, mas isso é jargão. Não é jargão. É possível. E alguns países estão próximos disso. No nosso país, nós precisamos conseguir isso. E eu tenho certeza que se todos nós trabalharmos nessa direção, nós vamos conseguir chegar lá. Cada um fizer a sua parte. É isso aí. Muito obrigado. Esse é o pastor Adilson Brandão, participando aqui do Mais Que Um Podcast. Acompanhe aí nas mídias sociais, curta, compartilhe e até a próxima.